Olá pessoal, salve Maria, Deus abençoe. O Estadão circulou recentemente essa notícia aqui, ó. Rede ultraconservadora de sacerdotes, de padres, remetendo claramente a Frei Gilson, Padre Paulo, o José Eduardo, por causa da questão do atentado de 8 de janeiro, considerado como golpe, né? Em que o José Eduardo foi acusado de ter uma espécie de ligação com Bolsonaro e ligação com a situação toda, o evento todo, que é chamado de golpe, que é chamado de atentado contra a democracia, contra o Congresso Nacional. Aquele fatídico 8 de janeiro. No entanto, o teor desse vídeo não é sobre o 8 de janeiro, não é sobre política, não é sobre questões que envolvem esquerda ou direita, mas o que a mídia e o Estadão colocou como padres ultraconservadores é uma mentira. Por que é uma mentira? Por quê? Esses padres, eles não são ultraconservadores. Eles são padres que seguem a Bíblia, que seguem a tradição da igreja, que seguem o cristianismo, que seguem o catecismo, certo? E, como o Padre Paulo sempre fala nas suas homilias, Jesus não veio trazer um regime político, não veio instaurar um regime político. Então, o trabalho, a vida de sacerdote do Padre Paulo, por exemplo, do Frei Gilson, não está ligado a regime político nenhum. Está ligado a algo transcendental, está ligado ao cristianismo, está ligado ao cristianismo, está ligado à fé, está ligado à busca por Deus, está ligado à questão metafísica, está ligado a todas essas questões que elas transcendem, estão muito além de questões políticas. Embora, evidentemente, questões políticas estejam por permear a vida de todos nós. Mas Cristo, a igreja, a nossa fé é muito, muito mais além do que questões políticas, que isso fique bem claro. Então é desonesto por parte da mídia trazer esse tipo de notícia, vincular o Padre Paulo, o Frei Gilson, como ultraconservadores que devem ser extintos da face da terra. Eles não são esse tipo de pessoa. O Padre Paulo eu acompanho há muito tempo, ele não é um padre ultraconservador. Ele é um padre católico que segue a tradição católica, que segue o que está na Bíblia, que segue o que está no catecismo, certo? E muitas pessoas que acompanham o Padre Paulo e o Frei Gilson, muitas vezes nem votam de direita, ou nem votam em esquerda, ou nem votam no centro, ou anulam o seu voto, ou sei lá o que mais. Aí você poderia pensar, nossa, mas se ele segue o Padre Paulo, se as pessoas seguem o Padre Paulo, se as pessoas seguem Frei Gilson e não votam na direita, então elas não entenderam o que Frei Gilson está falando. Elas não entendem. Tudo bem, você pode pensar isso aí. Você tem todo o direito de pensar. Mas o teor desse vídeo não é sobre isso. O teor desse vídeo é para você que entenda o seguinte: tem muitas pessoas que vão no show do Frei Gilson, que estão buscando a fé, concordam com o que o Frei Gilson está falando, mas que, na maioria das vezes, não votam nem candidato de direita, muitas vezes. Por isso as pessoas nem são conservadoras no questão da questão política. Muitas pessoas nem estão nem aí com questões políticas. Mas essas pessoas acompanham o Frei Gilson, acompanham o Padre Paulo. Muitas pessoas que estão acompanhando esses padres podem votar na direita. Muitas que eu conheço, às vezes, muitas vezes não votaram na direita, votaram até mesmo na esquerda. E eu volto a falar, você pode até perceber, essas pessoas estão enganadas a não entender a mensagem do Padre Paulo e do Frei Gilson. No entanto, eu queria dizer a você o seguinte, que essas pessoas estão, né, buscando a Deus e vão no show do Frei Gilson, acompanham as homilias do Padre Paulo, não por causa de questões políticas e não buscando em que candidato votar, mas buscando a fé verdadeira, buscando viver a fé. E que vai muito mais além de questões políticas, porque a gente sabe as complexidades que envolvem as questões políticas.
certo? Então não é justo atrelar o Padre Paulo. Não, o Padre Paulo e o Frei Dício não são pessoas ultraconservadoras. São pessoas que seguem esses padres, esses sacerdotes, assim como os fiéis, seguem a tradição da igreja. Isso não é ultraconservadorismo. Por quê? Se a gente for falar de questões políticas, o conservadorismo na questão política, certo? Apesar de que tem várias interpretações para esse termo conservador. O Thomas Sowell até tem uma frase assim, é o Thomas Sowell, salvo engano, né? A maioria das pessoas são conservadoras naquilo que elas pretendem defender. Então, se uma pessoa, sei lá, ela é de esquerda e ela só defende aquilo de esquerda, ela é conservadora naquilo. Então você perceba que aí tem uma interpretação do termo conservador que é diferente do conservadorismo de direita. Então, voltando, a ideia de conservadorismo está ligada àquela questão da Revolução Francesa. Foi a partir dali, e aí tem aqueles autores que são bem famosos a partir dessa questão do conservadorismo, que é o Edmund Burke, o Richard Kirk, que são os mais famosos. Um é americano, outro é britânico, salvo engano, é isso mesmo. E aí você vai ver que tem gente que já fala que é conservador nos costumes, mas que é liberal na economia, e aí tem gente que não concorda com isso. Bruno Garchagen, por exemplo, não concorda com isso. Eu vou deixar, inclusive, uma reportagem aqui da BBC que sintetiza, que dá um resumo, basicamente, assim, dessa ideia de conservadorismo, desses tipos de interpretação do que é conservadorismo e tudo mais. E vou também deixar a reportagem aí do Estadão e uma análise também da Gazeta do Povo sobre essa questão dessa, dessa reportagem que surgiu aí. Mas o Padre Paulo e todos esses padres, eles não são ultraconservadores, gente. Esse é o ponto do vídeo. Eles não são ultraconservadores. Eles são simplesmente são padres que defendem a tradição da igreja, que defendem a igreja de 2000 anos, a vida dos santos, Maria, a Imaculada Conceição, a Virgindade de Maria, tudo que envolve Maria, tudo que envolve os santos, tudo que envolve a tradição da igreja, tudo que envolve o magistério da igreja, tudo que envolve a missa, tudo que envolve a igreja católica. Esses padres não são ultraconservadores, principalmente no que tange a questão política. Não dá para resumir o Padre Paulo nesse tipo de coisa. Então a mídia, tome cuidado, a mídia quer resumir os padres que seguem a tradição a esse tipo de coisa, a esse tipo de questão política. Mas não, os padres não são sacerdotes que estão resumindo a sua vida e a sua prática sacerdotal a questões políticas. É muito mais além. É muito mais além. Por quê? Porque é o cristianismo. O cristianismo não se resume a questões políticas. É fé e é uma questão que é transcendental e que vai muito além. Certo? É preciso também ter esse entendimento sobre essas questões. Então, que você reflita e que você defenda esse tipo de argumento na hora que pessoas dizem, ah, mas ó, o padre, você gosta do padre ultraconservador que vota na direita. Não. O, o padre Paulo, o Frei Gilson e tudo mais, eles não. Eu nunca vi eles dizendo eu voto em Bolsonaro, nunca ouvi em uma homilia. Mas eles defendem o que está na Bíblia, o que dá no magistério, o que está na verdade cristã. E é isso que a gente tem que se preocupar. E defender e ter argumento para entender que é isso que esses sacerdotes são. Eles não são de direita, eles não se resumem à política. Reflita sobre isso. Salve Maria. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.